nosso bate-papo é mais do que especial. O Luciano Cavicchioli, produtor aqui da cidade, o marido da Fernanda Moreira, que é da Estúdio Escola de Atores, nossa parceira, nossa grande amiga. O Luciano me ligou ontem e falou: e aí, quer entrevistar a Beth Goulart? E eu falei, isso é pergunta que se faça, já traz ela aqui, ela está hoje com a gente, a Beth Goulart está aqui em Joinville e eu tenho o prazer de recebê-la no Café Cultura. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, querida, o prazer é todo meu, viu, de estar aqui em Joinville, é a primeira vez que eu conheço a cidade, trazendo um espetáculo, tá um prazer maior ainda. Muito bom estar aqui com vocês. Legal. Joinville está nessa crescente de cultura, né? As pessoas pediam tanto, porque precisava ir para fora para assistir um bom espetáculo. E hoje essa coisa está muito mais forte aqui em Joinville. Que bom, fico feliz de saber. Sinal de que o público vai comparecer, vai prestigiar, né, os trabalhos que vêm até a região. É assim que a gente realmente faz uma cultura forte no seu lugar. Com certeza. Eu queria, antes da gente entrar na questão do espetáculo e tudo mais, eu li aqui, me apaixonei, o porquê do espetáculo. Vamos contar um pouquinho da tua história, né? Claro, filha de grandes atores, Nissete Bruno, Paulo Goulart, né? E grande referência, não tinha como fugir, como é que é? Eu comecei muito cedinho, na verdade, eu brincava de fazer teatro na minha casa. Imagina. Assim, na verdade, convivo na coxia de teatro desde que eu era bebezinho, assim, né? Eles faziam teatro desde sempre, então, pequenininha, às vezes não tinha com quem deixar, minha avó também fazia teatro, então às vezes eu ficava na coxia, ali já fascinada por aquele espaço, por aquelas luzes, aquelas pessoas ali, já achava incrível aquilo. Primeira vez que eu pisei em cena, eu tinha 3 anos de idade, que minha mãe estava dirigindo em Curitiba, nós moramos em Curitiba durante 4 anos. E minha mãe dirigiu um espetáculo infantil, um Alto de Natal, Boi e o Burro a Caminho de Belém. E ela precisava de 2 anjinhos, aí fui eu e minha irmã, fui eu lá, de 3 anos. Foi meu primeiro trabalho corporal, porque eu tinha que fazer assim, eu levava o turíbulo, assim com a mão direita, e com a esquerda eu tinha que bater a asa, era muito difícil. Dá-lhe coordenação. Muito. Mas foi a primeira vez que eu pisei naquele tablado e nunca mais voltei atrás. No teatro em Curitiba? Foi em Curitiba. Aí eu continuei fazendo o meu teatrinho, eu sempre brincava de fazer teatro em casa, eu juntava todas as crianças que iam, nós morávamos numa casa grande em São Paulo, e aí meus pais sempre levavam seus amigos, os seus amigos levavam seus filhos, eu juntava aquele monte de crianças. O que você sabe fazer? Eu sei cantar, então você vai cantar. Eu sei dançar, você vai dançar. Eu não sei fazer nada, você vai dublar. E eu botava uma música, eu fazia tudo, olha que incrível, né? Como a gente observando as crianças percebe o que é uma vocação. Já vem, né? Já vem com isso. Porque eu não ficava só atuando, eu gostava de dirigir, de criar espetáculos, que é o que hoje eu consigo realizar no palco, né? Então é um prazer muito grande fazer isso, porque é a partir da criança que você desenvolve o ser humano. Perfeito. Né? Um ser humano com consciência maior. Não, e estudos comprovadíssimos, né? Que a música, a arte faz a diferença na formação do indivíduo. Faz uma diferença profunda, porque você não exercita só o lado objetivo, mas o lado subjetivo do ser, né? A sensibilidade. Sem sensibilidade nada acontece, né? Ou nada se transforma. É verdade. Isso é que é a beleza do teatro. Você fazer, durante aquele período do espetáculo, fazer as pessoas sonharem, lembrarem desse momento lindo, mágico, inocente da criança e poder enxergar ali na arte viva, ali acontecendo na sua frente, a magia. Isso é muito gostoso, né? É muito lindo, é muito lindo. Voltando um pouquinho à tua história, desde então pequenininha, convivendo com isso. Exatamente. Aí eu fazia os meus teatrinhos, fazia no colégio também, a primeira vez, meu nome, inclusive, quem escolheu meu nome foi Goulart de Andrade, que era um repórter super famoso, ator também de teatro. Teu nome é artístico? Meu nome é artístico. Eu ficava lá. Meu nome mesmo é Elizabeth Miessa. Não é nem Bruno, nem Goulart. E aí eu falava um poema do Fernando Pessoa nesse espetáculo final de ano, e ele ficou impressionado porque ele fazia um espetáculo chamado Fernando Pessoa Pede Passagem. E ele falava exatamente, o Goulart de Andrade, ele falava exatamente esse mesmo poema. E ele ficou assim, emocionado de me ver falando o poema que ele falava na peça, e me convidou para falar num programa de televisão que ele tinha na época, chamado Opção. E aí eu entrei, eu sei lá, eu devia ter uns 7 anos de idade. Aí ele falou assim, pela primeira vez, pequena mesmo, ele falou, pela primeira vez, a filha do Paulo Goulart, Beth Goulart. Eu falei, olha, meu nome, é Beth Goulart, gostei, é Beth Goulart. Aí continuei no meu teatrinho. E o Antônio Bujanra, que é um grande diretor de teatro em São Paulo, muito amigo dos meus pais, ele assistia meus teatrinhos, sabe? E ele falava, você vai estrear comigo. Eu falava, quando? Eu falei, quando eu tiver o personagem certo, eu vou te chamar. E de fato,
eu tinha 13 anos de idade e ele chegou com uma peça maravilhosa chamada Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo, uma peça que ganhou o prêmio Pulitzer, inclusive. Legal. E um personagem maravilhoso para minha mãe e para mim. Uau! Eu tinha a idade do personagem, 13 anos. Era uma história sobre a relação da mãe com 2 filhas, era uma mulher recalcada na vida, uma mãe horrorosa. Bem diferente sinal, da sua totalmente mãe. diferente da minha mãe. E aí ele falou, nossa, é muito legal, porque é um personagem maravilhoso para Anissete e ótimo para Beth, ela vai começar. Eu falei, quero. Meus pais, não, peraí, não pode. Eu falei, não, por favor, não, mas os seus estudos, eu falei, eu me comprometo com vocês, você é a primeira aluna, mas me deixa fazer teatro. Sério, rolou isso? Aí eles ficaram assim, viram Opa. que eu levei a sério o negócio, falei, não, ok, tal, estreiei nesse espetáculo. Foi maravilhoso, minha mãe ganhou o prêmio de melhor atriz esse ano. Eu fui indicada a revelação nesse ano. Foi maravilhoso, e aí não parei nunca mais. A gente aqui no intervalo falava, Wagner Luiz Dias do portal Joinville está aqui junto com a gente, ele perguntou, tá, e se você quiser ser caminhoneiro? A família reprimiria, né? E daí você falou, não, mas tinha muito esse cuidado da questão do sucesso, de como trabalhar isso. Eu né? acho que a preocupação maior deles era justamente passar pra gente os 2 lados da profissão. É uma profissão que é muito fácil você se envolver com o lado lindo da profissão, né? Ai, é fantasioso, o glamour da profissão. Só que tem um outro lado. É uma profissão sazonal, às vezes você está empregado, às vezes você não está empregado, você faz um espetáculo, se dedica àquele espetáculo, às vezes o público não quer assistir, é um fracasso. Então a gente tem que lidar com o sucesso, com o fracasso da mesma maneira, saber passar por eles. E às vezes a gente cresce mais com situações de fracasso do que no sucesso. Então meus pais sempre tiveram essa preocupação de passar pra gente essa realidade. É uma profissão difícil, é uma profissão de resistência, a gente tem que querer muito fazer teatro, acreditar muito nisso para poder levar isso adiante, porque às vezes as dificuldades são maiores, né, do que as facilidades. Mas é tão linda essa profissão que a gente se encanta e apesar de todas essas dificuldades, é isso que a gente quer fazer mesmo para a vida toda. Então, eu tô olhando pra ti pensando assim, vamos falar um pouquinho de novela, porque eu imaginava você outra pessoa, é muito legal isso, essa coisa do personagem, o que passa também pro ouvinte, pro público, né? Às vezes ele acha que você é o personagem, né? E não tem nada a ver com a gente ouve muita história, né? Ah, eu apanhei na rua porque o meu personagem não sei o quê. Eu fiz um personagem má, as pessoas, a última novela que eu fiz, né, Vidas em Jogo, era a Regina, era uma mulher forte, que mexia na vida das pessoas, né? Então as pessoas ficam meio assim, nossa, você era muito brava. Aí eu sou assim meio moleca, na verdade, eu sou meio criança. Eu tenho uma energia parecida com a da minha mãe, que é uma energia assim bem boa, gostosa, doce, é boca de boa, tá do seu lado. E que é o oposto do personagem, né? Então as pessoas levavam um susto assim, nossa, ela é tão diferente daquela mulher. Mas assim é que é bom, né? É bom a gente fazer o diferente. Isso é verdade, fazer o diferente, experimentar o diferente, o novo, né? E você leva um pouquinho dessa pitadinha do personagem pra sua vida? Olha, não. Eu acho que quando você está criando um personagem, principalmente em teatro, que é um processo um pouco mais elaborado, você fica ensaiando, então você fica um tempo ali buscando aquela pessoa que não é você, mas que tem alguma coisa de você, né? Você tem que meio que encontrar o que tem de você ali naquele personagem, quais são os pontos de ligação entre você e aquele personagem, o que tem de diferente de você, que você também tem que de alguma forma vivenciar, né, para conhecer, que é muito rico a profissão do ator, eu acho que por causa disso, né? A gente acaba exercitando uma generosidade, uma compaixão pelos personagens, porque às vezes você tem que fazer um déspota, um assassino, um louco, e você tem que ver o outro lado também desse personagem, não é só uma coisa, ninguém é só uma coisa. Perfeito. Então você tem que fazer essa pesquisa dentro de você, né, dos sentimentos que você conhece, dos que você desconhece, para poder criar um personagem. Puxar, resgatar. Exatamente. Então enquanto você está criando o personagem, é difícil você se desligar totalmente dele, porque o seu inconsciente ainda está trabalhando. Entendi. Ele ainda não existe sem você. Ele ainda está naquela coisa meio misturadinha. Então, às vezes você dorme, às vezes sonha, aí vem uma coisa no sonho, ou você está conversando, de repente vê uma música, uma coisa na televisão, fala, isso aqui é tal coisa. Olha só. Então, assim, você não desligou totalmente. Claro. Você ainda está formando este personagem. Mas depois que ele está pronto, aí não. Aí ele existe... um botãozinho de liga e desliga. Não é um botãozinho de liga e desliga. Ele está aqui do seu ladinho, entendeu?
Por exemplo, agora fazendo a Clarice Lispector, que é uma personalidade forte. Fortíssima. Bem diferente de mim, com muitos pontos em comum, mas muitas coisas diferentes também de mim, né? Então, por exemplo, eu chego 3 horas antes do espetáculo. Tudo isso? Primeiro que 1 hora eu gosto de fazer aquecimento de voz e corpo. Eu uso muito voz e corpo nos meus trabalhos no teatro. Então eu preciso aquecer. E essas outras 2 horas eu preciso mudar meu cabelo, mudar minha maquiagem, eu tenho que virar a Clarice. Então, neste processo de virar a Clarice, todo o processo assim da maquiagem é um momento em que você começa a se distanciar de você e começa a entrar, a preparar a entrada do personagem que você vai vivenciar. Porque isso é diferente do teatro da televisão, né? Na televisão é mais separado de você. Assim. No teatro você tem que viver com uma intensidade. É ao vivo, ali naquele momento. Então não dá pra você fazer truque, sabe? Televisão, se você errar ainda, falei, desculpa, errei, volta aqui. Volta, grava de novo. Teatro não tem isso. Teatro, errei, eu vou ter que lidar com erro. O erro faz parte, vai fazer parte do espetáculo naquela noite, né? Então você tem que estar atento, alerta, acordado, com atenção, preparado para ter aqueles sentimentos, para deixar que aqueles sentimentos passem por você e existam naquele momento. Com certeza. Então, tem uma preparaçãozinha, não é só apertar um botão, você prepara um canal onde vai passar a água, né? A água são sentimentos, o caminho. Eu vou rir, vou chorar. Pois é. O caminho, prepara esse caminho para isso acontecer. Já que você entrou um pouquinho da Clarice Lispector, eu estava vendo ali, né, você tem uma identificação muito grande com ela e por isso a peça. De onde surgiu isso? Bom, começou na minha adolescência, né? Muito do meu processo artístico começou na minha adolescência, porque eu acho que a adolescência é o momento que você está descobrindo quem é você. Né? Você está passando um processo de individuação muito grande. E eu tinha um processo, eu era muito introspectiva na minha adolescência. Eu me fechei muito no meu mundo interior. E conheci a Clarice neste momento. Eu li Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro livro da Clarice, em que o personagem principal é a Joana, que grande parte do livro é uma adolescente, justamente vivendo esses questionamentos. Se identificou. Então eu falei, nossa, só ela me entende. Não, só ela me entende, ela sabe o que está acontecendo dentro de mim. Isso foi muito forte para mim. Eu falei, nossa, que autora, né? Como é que ela consegue falar o que vai por dentro da gente? Aquilo me impressionou muito. Eu falei, nossa, eu queria fazer na arte alguma coisa assim. Claro que não seria a escrita, que não é esse, meu dom não é esse, mas eu queria chegar naquele lugar de alguma maneira. Isso ficou guardadinho durante a minha vida toda. Aquela história de essa tudo vontade, no seu tempo. E eu fui lendo durante a vida, fui conhecendo melhor a obra da Clarice, né, a personalidade da Clarice, fui conhecendo a Clarice. Mas o start para esse trabalho começou quando eu li um livro chamado Cartas Perto do Coração, que é uma troca de correspondências, um livro que são as correspondências da Clarice Lispector com Fernando Sabino. E quando eu acabei de ler o livro, eu falei, nossa, daria uma peça tão legal, botar esses dois autores em cena, né? Eles contracenando, cada um no seu universo, no seu jeito de ser, com a sua opinião sobre a vida, com a sua paixão pela escrita, com uma amizade muito grande entre eles. Ali eu vi a Clarice como personagem pela primeira vez. E ali eu iniciei o processo da pesquisa. Vamos fazer então o convite, né? Dia 10 e dia 11, simplesmente eu, Clarice Lispector. A gente tem uns 7 minutinhos, acho que dá para abordar. Você levou o Prêmio Shell, Revista Contigo, a PTR Rio do Rio, né? E a Qualidade Brasil de Melhor Atriz. Melhor Atriz e Melhor Espetáculo. Pois é, conta pra gente, esse espetáculo já está 1 ano e pouquinho, né? Mais tempo, a gente estreou em 2009. 2009. Eu só parei em 2011 para fazer Vidas em Jogo, a novela, e voltei, a partir de abril já voltei a viajar com esse espetáculo. Essas duas fases, teve alguma mudança, dá pra fazer assim, tiveram alguma, ou ela tá igualzinha? Não, a estrutura é exatamente a mesma, mas nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. A cada dia é um espetáculo novo, a cada dia você tá diferente, o público tá diferente. E você, um espetáculo de teatro, tem que estar sempre vivo, acompanhando essas mudanças, né? Sentindo o que o público
quer naquela noite, né? Porque às vezes ele está mais introspectivo, o espetáculo é mais introspectivo, ele está mais bem-humorado, então o humor aflora mais, né? Você tem que estar sempre sensível a essas mudanças. É a beleza do teatro, justamente isso, né? Muito bacana, né? É igual o nosso programa, é a mesma coisa o programa, o mesmo formato, mas cada dia é muito diferente do outro. Exatamente, né? É por aí. Vamos falar um pouquinho da história. Simplesmente eu, Clarice Lispector. Você falou, né? Eu vivo o personagem, tem a parte da maquiagem, o cabelo, essa preparação. Eu trago a Clarice Lispector para a cena. É como se o público tivesse um encontro marcado com a Clarice Lispector, conhecendo um pouquinho mais a intimidade dessa mulher. Eu procuro mostrar a mulher por trás da autora. Então, o espetáculo acontece sempre como se ela estivesse conversando com alguém. Legal. Ou um amigo, ou um analista. Clarice era uma mulher que fazia muita psicanálise. Então, tem uma hora que ela está num divã, conversando com a plateia. E sempre esse outro com quem ela conversa é o público. Então ela se relaciona sempre com o público, né? Falando as opiniões dela, como é que é o processo criativo, como é difícil ela fazer um personagem que é diferente dela, como ela se mistura nos personagens. E conforme ela vai falando isso, eu vou me transformando em 4 personagens dela. Pois é. Então, a primeira é a Joana, de Perto do Coração Selvagem. Eu escolhi personagens que, de alguma maneira, representam fases da vida da Clarice. Então, a Joana é esse impulso criativo da Clarice. Teria que ser também a Joana, por ter sido o primeiro personagem que eu conheci. Contato. Então, seria o nosso primeiro... pontapé. É o pontapé, exatamente. Então, o primeiro personagem que ela fala é a Joana. Depois ela vai falando sobre a Ana, do Conto Amor, que é uma dona de casa, totalmente dedicada ao marido, aos filhos, que representa uma fase da vida da Clarice em que ela foi totalmente dedicada ao marido e aos filhos. Né? E é um personagem lindo, que é uma mulher, uma dona de casa, que de repente ela se distrai vendo um cego mascando chicletes, e esse cego leva ela para dentro do Jardim Botânico. Quando ela vê, está dentro do Jardim Botânico e vivencia uma epifania. Um momento assim que ela descobre a beleza da vida, né? A dimensão do divino numa flor, sabe? E aí ela dá um clique e ela se transforma nesse passeio pelo Jardim Botânico, e depois tem que voltar para a realidade dela, nunca mais será a mesma coisa. Então, essa mulher, essa epifania do Jardim Botânico, por exemplo, é vivenciado junto com o público. Olha que bacana. Tem uma magia teatral ali que faz com que as pessoas participem junto da Ana esse momento. Depois segue tem esse momento aí meio análise, que ela vai falando disso tudo, até falar da importância do amor, e aí chama um outro personagem dela, que é a Lore, de uma aprendizagem ao livro dos prazeres, que é um livro maravilhoso da Clarice, que fala de uma mulher que se prepara para viver um encontro amoroso. É para viver o amor. E aí eu danço um tango junto com um chapéu, e aí esse personagem vivencia esse momento. Depois volta para ela dando uma entrevista. Então, na verdade, eu concentrei várias entrevistas da Clarice numa só. E a pergunta vem da plateia. Ela na verdade, você me perguntou isso? E aí responde, né? Então, nisso eu vou olhando para o público vai, aos poucos, sendo levado para dentro do espetáculo, né? E conhecendo um pouco da personalidade dela, da opinião dela sobre todas essas coisas. Aí vem a quarta mulher, que é uma mulher que não tem nome, mas é uma mulher doidinha, que num passeio por Copacabana, ela acha tudo tão lindo, ela começa a observar tudo tão lindo, está se sentindo livre, que coisa linda que é a vida, que ela se sente, por carinho, a mãe de Deus. Quando ela se sente a mãe de Deus, nesse momento de onipotência, ela quase pisa num rato morto, porque ela morre de medo de rato. Então ela vai de Deus ao rato, num passeio por Copacabana, e é um conto engraçadíssimo da Clarice, inteligentíssimo, que quando você vê o lado de humor da Clarice, né, e de inteligência, de uma filosofia incrível. Então mostra também um lado racional e bem-humorado da Clarice que as pessoas não conhecem muito. Pois é, isso que eu ia comentar. Até chegar ao último momento da Clarice, que é quando ela entende todo o processo da vida e entende a própria morte e entende o entendimento da própria vida. Então como se fosse uma trajetória, uma linha do tempo através da vida da Clarice, das experiências de vida dela, e o público é convidado a participar dessa intimidade. É um grande espetáculo, com certeza. Não é à toa que ganhou tantos prêmios, você também, enfim. Eu sou suspeita para falar, né? Mas o espetáculo é uma declaração de amor à Clarice. Olha só, que lindo, que bacana. Dia 10 e 11, final de semana agora, na Harmonia Lira. Tem os horários? Tem, sábado às 9 e domingo às 7.
Domingo às 7 eu estarei lá, com certeza. Que delícia, estarei lá recebendo você de braços abertos. Bacana. Você e todo o povo aqui de Joinville.